Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Botsforce. E hoje vamos falar de Salesforce para iniciantes, aprendendo sobre relacionamento Salesforce desde o zero. Bom, antes de tudo, já queria pedir aquele like que ajuda a gente, o comentário, o inscreva-se ou compartilhar se puder e achar que esse conteúdo é interessante para algum colega pasteleiro, esse tipo de coisa. E vamos explicar um pouquinho mais sobre cada tipo de relacionamento que é possível no Salesforce. E para começar, Donha, comenta um pouco do lookup. Beleza, a gente vai falar aqui do relacionamento lookup. Quando a gente usa isso, isso é um campo que se cria no Salesforce para relacionar entre objetos para você ter um relacionamento das informações. Por exemplo, se você tem um cliente, ele quer fazer uma reclamação, a gente tem um relacionamento nativo do Salesforce que é o caso com account. Então você está relacionando a reclamação do seu cliente com o cliente. Então esse sai do caso e ele tem um campo, que é o campo de relacionamento lookup, e aponta para o account. E com isso você consegue ver de dentro do cliente que você tem reclamações dentro dele. É, Essa é a assim função como, básica. assim como no caso você consegue ver o nome desse cliente, a conta desse cliente, essa informação fica lá. Então, justamente a questão do relacionamento é sempre pensar do filho para o pai, geralmente. Então, você sempre vai criar assim, o filho que precisa ver alguma informação do pai para relacionar. Outra coisa importante de dizer é que o lookup você pode ter, como pode não ter. Então, é opcional, pode ser um campo requerido, como pode não ser. Então, você pode ter um campo vazio, né? Um registro com esse dado vazio, que não necessariamente seja preenchido. Sim, ele não é um campo obrigatório desse lookup. Para outros tipos de relacionamentos que vamos ver a seguir, alguns são obrigatórios e está preenchido quando você cria o registro. Essa é uma vantagem do lookup. E tem algumas outras configurações onde você pode, se você limpa o campo ou se você apaga o registro, ele pode apagar os registros relacionados. Tem uns outros detalhes que os relacionamentos permitem, além de trazer informações diretamente de um registro relacionado. Devido a um campo relacionamento, por exemplo, eu consigo pegar uma informação da conta com um outro tipo de campo que é chamado fórmula, sem precisar criar query, sem precisar criar código nem nada, nativamente pelo sistema. Isso é uma coisa que os campos relacionamentos permitem para nós. Bom, o segundo é o relacionamento de mestre-detalhe ou o master detail mais conhecido. E esse tipo de relacionamento é uma conexão um pouco mais limitante, vamos dizer assim, que sim, é obrigatório você ter esse valor. E assim como na hora de criar, você tem umas opções, se eu deletar o pai, se deveria como bloquear porque tem filhos relacionados, tem várias regrinhas que você que você é obrigado a selecionar, quando você está criando esse campo, até para fazer o reparent, né, ou seja, trocar o pai desses registros que estão abaixo. Então tem várias limitações aí que você precisa tomar cuidado, e o mestre detalhe é justamente um relacionamento obrigatório. Então vamos supor, por exemplo, na questão do caso com a conta, vamos imaginar que seja obrigatório que cada vez que você cria um caso tenha uma conta relacionada, porque alguém vai ser dono dessa informação ou esse tipo de coisa. Óbvio que a gente já tem o campo standard, mas é só uma imaginação para os que conhecem um pouco mais o Salesforce. Então, esse é um relacionamento que sim, você é obrigatório a definir tudo desde o início. E a outra coisa, outra vantagem é que você pode utilizar o resumo agregado, ou mais conhecido como o roll-up summary, que a gente deve abordar em outros vídeos com mais detalhes, o fórmula e o roll-up. Mas é importante saber que, então, por exemplo, eu quero saber todas
tudo que uma conta gastou em oportunidade, por exemplo, até hoje. Então eu consigo, através desse roll-up summary, eu consigo gerar esses dados aí, criar esse roll-up na conta nesse caso, porque vai pegar todas as oportunidades, os valores dela, vai somar tudo e vai mostrar para mim na conta quanto que foi gastado, quanto que, sim, que gerou de dinheiro e esse tipo de coisa. E tem outras regras também, mas aí a gente aborda em outro vídeo com mais detalhe. Agora, seguindo para uma parte um pouco mais complexa de relacionamento, é quando chegamos no relacionamento muitos para muito, o famoso many to many ou N para N. O que acontece nesse caso é quando a gente tem dois objetos que eles têm um relacionamento diretamente entre eles, onde é um relacionamento de muitos para muitos. Por exemplo, a gente pode ter uma N contas, por exemplo, de N clientes, onde a gente tem um representante comercial nessa empresa e ele é o contato de todos esses clientes. Então, ele é um contato que está em N contas. Só que as contas têm N contatos, porque ele pode ser o contato, o gerente pode ser, o diretor pode ser uma pessoa de compras específico também. Então, a gente tem uma conta com N contatos e tem um contato que está em N contas. Devido a esse relacionamento muitos para muitos, a forma de relacionamento nativa do Salesforce não atende. Como a gente faz nesse caso? A gente cria um objeto intermediário, onde vai ter o relacionamento tanto para a conta quanto para o contato, e os dois vão ter um relacionamento mestre detalhe, que vai ser conectado nesse objeto intermediário. O Salesforce, já pensando nisso, ele tem uma funcionalidade que é um contato para muitas contas, onde você entra na configuração e consegue ativar isso nativamente. Mas para outros objetos, ou até dependendo do que você criar customizado, você vai precisar criar esse objeto intermediário para fazer esse relacionamento. Até facilitar em questão de relatórios, entre outras informações. Outro bom exemplo é, por exemplo, um pedido. Vamos supor, um pedido. Você tem o pedido, você vai precisar desse itens do pedido, vamos dizer assim, que é um objeto relacionado, e você vai ter o produto na outra ponta. Então, esse itens do pedido vai relacionar o pedido com os produtos que você está vendendo para aquele pedido, porque você não consegue fazer de um para um, você não é um pedido, um produto, é um pedido com muitos produtos que estão agregados aí dentro, então você precisa dessa unificação. É óbvio que essa também já é standard, vamos dizer assim, mas eu acho que é sempre um bom exemplo para você conseguir visualizar mais ou menos, porque, por exemplo, se eu altero o valor no produto também, tem mais esse detalhe. Não tem que alterar o valor que está lá no pedido ou nesse itens do pedido ou como seja. Então tem várias coisas também que você precisa ficar bem alerta quando for trabalhar com esse tipo de relacionamentos, as informações que você precisa para preencher e ver se não vai afetar de alguma forma. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o relacionamento consigo mesmo, ou seja, o self. Vamos imaginar que eu tenho o objeto caso, por exemplo, e justamente eu consigo criar um caso relacionado a esse caso, porque não foi atendido ou alguma coisa nesse sentido. Então eu estou escalando, eu estou tentando fazer uma escalação desse caso, porque não me atenderam, não está indo para frente, eu como cliente, esse tipo de coisa. Nesses casos, a gente tem o que a gente chama de parent, perdão, é o self, o relacionamento self, onde eu consigo, nesse mesmo objeto, criar um relacionamento para ele mesmo. Então, por exemplo, aqui na imagem é o campaign, eu criei o campo parent campaign, então eu estou relacionando a campanha com ela mesma. Então vamos supor, uma campanha, eu tenho ela principal, mas eu vou fazer várias campanhas aí relacionadas a essa principal. Então, uma forma de conseguir identificar isso é justamente criando um self, onde eu consigo relacionar uma campanha principal a várias outras campanhas abaixo dela, vamos dizer assim. Um detalhe é que a gente pode explicar também nesse tipo de relacionamento, que é o entendimento de relacionamento pai para filho. No mesmo exemplo que o Michi estava usando de ter um caso,
onde a pessoa quer escalar, então o cliente vai querer fazer uma nova reclamação. Então você fala que a reclamação pai foi aquela que ele iniciou, que ou parou, ou tá com algum problema, ou foi colocado como não resolvido, e você cria uma reclamação filho para continuar e fazer toda a cadeia e ter o rastreio que ele tá fazendo N reclamações sobre o mesmo problema. Seguindo para os relacionamentos externos, o que seria um relacionamento externo? O relacionamento externo é uma função que o Salesforce colocou para ter uma integração com outros sistemas, onde você tem que ter, na verdade, uma licença específica para variar. Salesforce tudo tem uma licença, para querer cobrar um pouquinho mais, mas ele facilita com você a comunicação de dados. Em tese, é como se você tivesse a informação do outro servidor dentro do Salesforce. Você consegue trazer uma tabela específica, alguma coisa, vindo de um RP como o SAP ou entre outros sistemas, facilitando a forma de relacionamento, que é o que eles chamaram de relacionamento externo, justamente por isso. Ele faz a integração, ele busca o dado e apresenta para você dentro do Salesforce, mas tem algumas limitações como sempre. Outro ponto importante é que dá para você, bom, nem tudo é assim de ruim que precisa pago, mas você tem também a opção, por exemplo, o external relationship, de criar um campo texto e falar que ele é um external, aonde, por exemplo, eu tenho um ID no SAP, mas o Salesforce, óbvio, como é automático, gera um outro ID. Então eu crio um campo lá, external SAP ID ou alguma coisa nesse sentido, seto como external ID essa questão, e óbvio eu vou ter essa informação no Salesforce também se eu precisar buscar por um dado que está no SAP ou alguma informação que está no SAP. Eu tenho essa possibilidade. Então é importante trazer também esse dado. Bom, o último, mas não menos importante, e talvez que muitos de vocês nem saibam, se vocês já sabem os anteriores, óbvio, mas que a gente não dá tanta atenção é o de hierárquicas, ou seja, isso você vê com mais frequência, geralmente, quando você está definindo os papéis num projeto ou esse tipo de coisa que você tem lá. Ah, por exemplo, todas as pessoas acima de mim vão poder ver um caso, ou uma oportunidade, ou esse tipo de coisa. Ou seja, então a ideia aqui é sempre dar poder a mais do que você tem, vamos dizer assim, através do papel hierárquico que você está na companhia. Então, por exemplo, um gerente vai ter acesso a mais coisa que algum algum funcionário que está trabalhando aí, seja com vendas ou qualquer que seja a área, um contact center ou qualquer coisa. Então, a ideia aqui é justamente fazer os relacionamentos através a nível hierárquico. Então, do mais baixo para o mais para o superior, vão te dando mais permissões, vamos dizer assim. Complementando também, um detalhe muito importante sobre as relações hierárquicas, que elas só podem ser criadas quando você está fazendo um processo de aprovação, que seria o aprovador delegado. Então, ele gera essa forma desse campo específico, que é uma relação hierárquica, quando você está nesse processo. Você não consegue fazer como os outros campos, que aí você ir lá e criar um novo campo. Eles só são gerados, infelizmente, desse modo. Esse é um detalhe importante. E só o standard também você vai ter essa opção. Tá geralmente vinculado ao usuário e eu acho que são 3 ou 4 objetos, eu não lembro que é o que permite. É o caso, é o oportunidade, é o account e talvez o contact. Eu acho que devem ser Eu acho que o os lead também permite, eu não tenho certeza. Mas tem bom, alguns outros objetos alguma standards que coisa também assim. permitem. Não foge muito, é aos standards só, você não vai conseguir fazer esse tipo de regra, com o que você criou. Então é importante também trazer para vocês. Bom, agora não menos importante, antes de tudo, feliz Natal atrasado, que a gente acabou não mandando, e feliz Ano Novo atrasado também, porque esse vídeo vai provavelmente depois do Ano Novo. Então, a gente deseja o melhor para vocês sempre, sempre que precisar também estamos por aqui.
pedir o seu comentário novamente de outros temas que talvez você ache importante para trazer nesse novo ano, que você queria aprender mais. O seu like, se você não deu ainda desde o comecinho, se você gostou desse vídeo, achou que é importante os dados que a gente trouxe, compartilhar com um amigo, e tudo isso que ativar o sininho, tudo isso que ajuda a gente, de certa forma, a chegar cada vez mais a mais pessoas, porque a nossa meta é querer ajudar mais e mais pessoas, e também agradecer os já 800 e lá vai pedrada que já estamos. Se tudo der certo agora, no começo do ano, a gente chega lá para os 1000. Vamos que vamos, até fevereiro, se tudo der certo. E é isso, quer deixar algum recado, Donha? Sim, gostaria de complementar que nas próximas semanas a gente está planejando fazer algo mais especializado, também falando sobre relacionamentos, porém na prática. Então a gente vai criar alguns relacionamentos na prática, mostrar para vocês. E além disso, vamos mais além ainda, com a gente tem um objetivo já futuro de mostrar relacionamentos já com um pouco de REST, SOAP na prática, que você vai ver alguns detalhes que é um pouquinho mais chato do SOQL, que a gente vai mostrar para vocês no passo a passo. Então acompanhe nas próximas semanas que a gente vai estar disponibilizando vídeos sobre isso. E nos Então vemos na próxima terça, pessoal. parou. Tchau.